Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, tá? Quero comentar com vocês aqui um pouquinho sobre o esboço do irmão Tony. O irmão Tony vai pregar sobre Mateus 8, 22, 18 a 22, no domingo de manhã, tá? E aí aqui ele colocou como título Meu Voto, Meu Foco. Eu achei legal o título, tá? Achei bacana, diferente, tá? E já naquela ideia, né, de você pensar o texto de uma forma homilética, né, pensar o texto pensar uma maneira eficiente de você apresentar o texto para as pessoas. O texto é esse aqui, né? Ah, é, Jesus está ali com vários seguidores, né, e tudo. Algumas pessoas querem seguir Jesus. O título aqui na linguagem de hoje. Jesus está rodeado de uma multidão e aí ele manda os discípulos irem para um tal lugar lá, né, para o lado leste do lago. E aí, aparentemente, logo depois que os discípulos saem, ah, essas pessoas chegam falando de Jesus, também queremos ser seus seguidores, né? Também queremos ser discípulos de vocês, né? E aí um mestre da lei, surpreendentemente um mestre da lei, né, chega e fala isso. E aí Jesus dá uma resposta muito forte, né? Sugerindo que aquele mestre da lei estava com outros interesses, né? Certamente querendo ter alguma vantagem, né? Por isso que Jesus responde isso, né? Ó, as raposas têm suas covas, os pastos seus ninhos, mas eu não tenho nada, sabe? Então, se você está vindo aí querendo algum interesse material, né, desiste. É basicamente isso que Jesus fala para ele. E aí, alguém que já é um seguidor de Jesus chega e fala: Ó, quero ir, né? Mas primeiro eu quero cumprir as minhas obrigações familiares, tá? De certa forma, que é né? Desde que eu volte e sepulte o meu pai, tá? E aí Jesus dá também outra resposta ainda mais forte, porque era algo que batia muito no costume cultural, tá, dos judeus, que era o sepultar os seus mortos, né? O sepultar o seu pai, tá? Que era cuidar do seu pai. E Jesus está mostrando que, assim como seguir a Jesus é incompatível com interesses financeiros, seguir a Jesus também é incompatível com nossas obrigações familiares, tá? É por isso que em outro lugar Jesus vai falar: se você não negar pai, mãe, filho, esposa por amor de mim, você não é digno de mim, tá? Você precisa escolher, de fato, quem você quer seguir, tá? Então, por que eu estou falando aqui? Eu fiquei de falar com vocês desde segunda-feira de falar sobre a ICT, que eu até comentei brevemente no culto de domingo, tá? Mas eu aí não vou cobrar isso, porque eu fiquei de passar esse conteúdo durante a semana e não passei, tá? Porque eu quero que todos vocês elaborem a sua ICT do texto. O que é a ICT? É a ideia central do texto. É você ler o texto e resumir numa única frase o que esse texto está dizendo. Qual a essência desse texto? Tá? Qual a ideia central desse texto? Aí esquece o seu sermão, não tem nada a ver com o seu sermão. Quer dizer, tem a ver com o seu sermão, né? Mas a preocupação aqui é só você olhar para o texto, tá? Então você tem duas pessoas que querem seguir a Jesus, mas é interessante, cara. Você pensa assim, pô, por que Jesus só não ficou alegre e falou, legal, bom, né? Pensa bem, sabe? Imagina, ô Senhor, quero te seguir. Você imagina que, ainda mais naquela época, e aí, até hoje, né? Os mestres eram reconhecidos pela quantidade de seguidores. Quanto mais seguidores um mestre tinha, mais reconhecimento ele tinha. Parece Instagram, né? A mesma coisa, né? Se você tem lá 100 mil, 1 milhão de seguidores, uau, esse cara é bom, né? Né? E aqui, em vez de Jesus simplesmente ficar feliz e dar as boas-vindas e dizer, legal, seja bem-vindo, faz parte aqui da turma. Não, sabe? Jesus, pô, primeiro fala com, tá atrás de outros interesses, querido? Diz isso que eu não tenho nada para te dar, tá? A minha recompensa é outra, tá?
E aí outro fala, senhor, mas o senhor tem que ir lá cobrir o pai. Não, cobrir o pai, né? Sepultar o pai, né? É, Jesus poderia falar, não, beleza, tudo bem, tá? Mas Jesus não fala isso. Jesus fala, ó, escolhe, tá? Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Você vem e segue-me, tá? Então, qual que seria a ICT desse texto? A ideia central desse texto, que seguir a Jesus é uma escolha radical, tá? Que seguir a Jesus é incompatível com outros interesses ou outros vínculos, tá? Que o seguir a Jesus não pode rivalizar com nenhum interesse ou com nenhuma outra obrigação que nós tenhamos. Tá? Então, a ideia central do texto é essa. Dito isso, vamos para o sermão do senhor Tony. Tá? O irmão Tony colocou lá meu voto, meu foco. Tá? Eu não sei, depois o irmão Tony pode explicar por que ele colocou esse título. Né? Eu associo aí que voto e foco, né? Onde está o seu foco? Está no seu voto, né? Ui, desculpa. Né? Fazer um voto é estabelecer um foco, né? A questão é que nem sempre isso acontece. Eu estou teorizando aqui sobre o título do Tony, não sei o que ele pensou, né? A questão é que muitas vezes nós podemos fazer um voto e não colocar naquilo o nosso foco. Olha só, né? Estou aqui, estou viajando na maionese aqui, tá? Ou seja, é tipo um cara, pensa no casamento. O cara casa, né? O Tony é solteiro aí, né, Tony? O cara casa, mas ele quer continuar saindo, viajando sozinho, passeando com as amigas, né? Aliás, ele casa e quer continuar tendo amigas. Não, meu amigo. Agora o seu foco é no voto que você fez, né? O voto com a mulher que você fez, né? Então, uma vez que eu fiz um voto na assinada, o meu foco tem que estar nela, né? Então, não dá para eu falar que eu quero seguir a Jesus e o meu foco está em benefícios materiais, ou o meu foco está em outras questões. Mas vamos lá, tá? Vamos deixar de... Tony faz a saudação, leitura do texto bíblico. Continuamos nossa jornada de estudos do livro de Mateus, iremos discorrer Mateus 8, 18 e tal. E aí faz a introdução. Um dos propósitos de Jesus naquele seu ministério é chamar as pessoas que estavam dispostas a segui-lo, para papá, encerrando o sermão do monte, ele se dirige a Cafarnaum. O meu interesse aqui é no nosso objetivo central. A proposta desse sermão é levar você a rever seu compromisso ou se decidir em ser um verdadeiro discípulo incondicional, sem impor condições de Jesus, atendendo seu chamado não pelo que pode fazer, mas por quem ele é. Muito boa. Eu achei um pouquinho grande a sua proposição, tá, Tony? A proposta do sermão. Mas tá legal. Até porque você colocou um bocado de parênteses aqui que não nem precisa, né? A proposta desse sermão é levar você a rever seu compromisso em ser um verdadeiro discípulo incondicional de Jesus, atendendo seu chamado pelo que ele pode atendendo seu chamado não pelo que pode fazer, mas por quem ele é, tá? Então, essa ideia, né? A proposta do sermão é fazer você rever ou se decidir em relação a Cristo, se tornando um discípulo sem impor condições. Gostei disso, tá? Sem impor condições, e até o sem impor condições encaixa mais no segundo exemplo, né? Você talvez poderia incluir aqui, junto com sem impor condições, com sem outros interesses, tá? Porque esse encaixa também no primeiro caso lá, que é quando o cara fala, né, quero te seguir, né? E Jesus, obviamente, Jesus percebendo o coração dele, percebendo os interesses dele, fala, ó, as raposas têm có, né? Ou seja, se você está atrás, né, de uma casa, de uma herança, de bens materiais, desiste, queridão, sabe? Não é aqui, tá? Então talvez ficaria legal, mas o sem impor condições já resolve muito bem, tá? Mas gostei da proposição, tá? E aí você faz a transição e vai para o primeiro ponto, um voto precipitado, tá? Um voto prestado. O cargo de um escriba era de certa importância naquela época, eles estavam acostumados a exercer liderança.
Logo que Jesus anuncia que está decidindo em outra margem, o escriba, com toda a empolgação, se aproxima de Jesus, reconhecendo como mestre, e se dispõe a segui-lo por onde quer que fosse. Jesus, percebendo seu impulso motivado por seu apego religioso, o confronta com a sua realidade com a famosa argumentação de que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aparentemente, os principais motivos que levaram o escriba a tomar essa atitude estavam relacionados aos sinais que ele presenciou. Jesus curava, alimentava, pagava impostos e, por fim, sai aclamado pela multidão. Que mais o escriba poderia esperar de um mestre? Mas ele não havia se dado conta do preço a pagar. Tá? Aqui, Tony, acho que ficou um pouco impreciso, tá? Um pouco impreciso. Jesus, percebendo seu impulso motivado, seu impulso motivado por seu apego religioso, tá? A resposta de Jesus no sentido de que... Desculpa, gente, estou dormindo pouco. A resposta de Jesus no sentido de que raposas têm covis, aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, sugere que os impulsos do escriba eram mais de ordem financeira, sabe? Ou benefícios em geral, tá? E isso, eu não sei se você percebeu, mas fica claro também na citação que você faz do Spurgeon, lá na sua conclusão, tá? A citação que você faz do Spurgeon. Você pode seguir o Filho do Homem, se referindo a Jesus, quando não há recompensa, exceto a si mesmo, nem mesmo um lugar para descansar a cabeça, ou uma casa onde você possa encontrar conforto. Você poderá se apegar a ele, Jesus, quando o lado da montanha solitária será um lugar onde passar as noites inteiras enquanto o orvalho cai pesadamente. Você pode segui-lo, então, né? Ou seja, o Spurgeon aqui, por que ele fala isso? Né? Você pode seguir a Jesus quando não há recompensa, tá? Quando o máximo que você vai ter é passar uma noite ao relento, com o orvalho caindo sobre a sua cabeça e tal, tá? Então, o entendimento do Spurgeon aqui também era de que o escriba aqui estava atrás de recompensas materiais, tá? Então não se tratava de um zelo religioso, tá? Se tratava de recompensas materiais ou de status, né? Já, você até comenta aqui, né? Já que Jesus está aclamado pela multidão, possivelmente eu vou ficar famoso também seguindo esse homem, tá? Então poderiam ser recompensas sociais, né? Relacionadas a status ou mesmo recompensas materiais, sabe assim tal. Então essa é a ideia, tá? E aí Jesus confronta ele com isso, tá? Jesus confronta ele e aí você coloca aqui na sua aplicação. O que tem te motivado a buscar a presença de Deus? O escriba, olha só, tá vendo? Olha, eu não tinha lembrado disso aqui. Você mesmo, na aplicação, você coloca bem isso que eu falei. O escriba via em Jesus uma oportunidade para se promover, ganhar mais importância e status. Ele se precipitou não refletindo quanto lhe custaria o seu voto. Muitas das vezes, nós aproximamos Jesus não pela salvação que ele nos proporcionou, mas pelos benefícios. Perfeito, perfeito o que você falou aqui, tá? Mas aí eu acho que você pode simplesmente retirar ou repassar essa parte aqui dos impulsos religiosos e tal. Tá. E aí, eu concordo com o título, fica bom. Por que é precipitado? Porque, tipo assim, pô, se você quer status e dinheiro, tem coisas melhores para fazer do que se meter a seguir Jesus, né? O Augusto Nicodemos tem uma frase muito boa, né? Siga Jesus pela salvação. Se você quer dinheiro, vai trabalhar, né? Vai trabalhar para você ganhar dinheiro, sabe? Então, o voto é precipitado, né? Porque você não avalia exatamente o que Jesus está nos oferecendo, tá? E aí pode acontecer isso, né? Pode acontecer de muita gente que muitas vezes fica na igreja frustrado porque pensou que ia ganhar isso, ia ganhar aquilo outro e não está ganhando nada, né? E não está ganhando nada. E aí, né? Então, isso é sério. Então, se você quer dinheiro, status e tal, meu amigo, há outros caminhos melhores, né? Se você está seguindo a Jesus, que seja para segui-lo, para sofrer,
sabe, pela salvação, tá? E que na verdade o seguir a Jesus pode nos custar muito mais do que imaginamos, tá? Muito bom ponto, tá? Só essa questão aqui do percebendo seu impulso motivado por apego religioso não seria tanto isso, sabe? Talvez percebendo seu impulso motivado por outros interesses ou por interesses econômicos, sociais, por status, que é exatamente o que você fala em seguida. Beleza? Aí você faz a introdução e vai para o segundo ponto, um voto adiado. Eu gostei aqui do voto adiado, mas eu acho que as pessoas não vão entender claramente a ideia de voto adiado, tá? Porque normalmente quando a gente usa essa expressão, né, um voto adiado, a gente está falando, o que é adiar um voto? É não fazer esse voto agora, fazer depois, tá? Não, mas o voto adiado se encaixaria. Eu tô pensando aqui enquanto falo contigo, sabe? Mas eu tinha pensado, pelo menos, assim, que ficaria melhor talvez um voto para amanhã, né? Aquela ideia, eu vou seguir, tipo assim, eu quero fazer um voto agora, mas que ele só entre, digamos assim, eu quero fazer um voto agora, mas que ele só passe a valer a partir de tal época, né? A partir de amanhã, tá? Que seria bem a ideia de um voto adiado, sabe? De qualquer forma, ficou um título bom. Aí você fala aqui da outra proposta. Gente, desculpa eu bocejando aí. Onde é? Né? O cara já é um seguidor de Jesus, né? O texto deixa isso claro. Jesus sabia, ao se mostrar preocupado com as obrigações familiares, ele demonstra que a sua prioridade não estava no reino de Deus, e sim nos cuidados dessa vida, né? E sim nos cuidados com a sua família, tá? Muito bom isso. E tem isso, né? Você pode observar isso no seu sermão, tá? Que a questão da família é muito importante, né? No contexto tanto oriental, no contexto judaico e tal. E os filhos tinham uma responsabilidade de cuidar dos pais até a sua morte, tá? Inclusive cuidando, né? Sepultar o meu pai é cuidar do meu pai até ele morrer. Depois que ele morrer, eu vou te seguir. É isso que o discípulo está pedindo aqui, tá? E Jesus está mostrando que isso não funciona, tá? Que não funciona. Que seguir a Jesus significa até mesmo quebrar com as nossas, com os nossos hábitos familiares. Tá? Se você não está disposto a romper com uma cultura familiar, com uma cultura social, com um hábito cultural, você não está pronto a seguir a Jesus. Por isso que seguir a Jesus muitas vezes vai nos colocar em rota de colisão com as pessoas. Né? Seguir a Jesus vai nos colocar na contramão do mundo, tá? E você colocou muito bem. Então, condiciona a tomar a decisão, segue e deixa que os pais sepultam. Aqui vemos o aprendiz que, mesmo vivendo experiências, vive também somente um apego religioso com o mestre, e demonstra isso quando tenta adiar o seu aprendizado, dando preferência à criatura em lugar do Criador. Essa frase não ficou legal, sabe? Não é que ele está dando preferência à criatura em lugar do Criador, sabe? Entendi o que você quer dizer, mas queria. Ele demonstra isso quando tenta adiar o seu aprendizado em função dos vínculos familiares, sabe? Descreve simplesmente aqui, sabe? Ele tenta adiar o seu aprendizado em função de outras prioridades, tá? Ou seja, havia outra coisa que era mais importante do que seguir a Jesus, tá? E a grande questão, a grande tchan aqui, é deixar claro que quando isso acontece, a gente nunca vai seguir a Jesus, porque sempre vai haver outras prioridades, entende? Se a sua família é mais importante, você vai esperar o seu pai morrer, mas depois que o seu pai morrer, vai surgir outra coisa, vai surgir outra coisa, e vai surgir outra coisa, e nunca vai chegar o momento de seguir a Jesus. Tá? Se você deixa que alguma coisa seja mais importante do que seguir a Cristo, sempre vai haver algo mais importante do que seguir a Cristo, tá? Então, ele demonstra isso quando tenta adiar o seu aprendizado, dando preferência a outros compromissos, a coisas mais importantes, tá? E aí, isso simplesmente não funciona, tá? Aí você tem a aplicação, nós temos responsabilidade e obrigações e não devemos deixar de cumpri-las. Não era essa a proposta de Jesus àquele discípulo, mas que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus,
sabe? Sua aplicação não ficou muito clara. A explicação que eu fiz aqui antes para você, que eu acho que é bem a essência do que você falou, tá? Mas essa aplicação aqui, você pode simplesmente colocar com uma frase mais curta, sabe? A aplicação é simples no texto, né? Quando nós seguimos a Jesus, nada é tão importante quanto isso. Mesmo as outras responsabilidades e obrigações que nós tenhamos, com a nossa família, com o nosso trabalho e tudo mais, tá? Nada pode rivalizar com o meu compromisso de seguir a Cristo, tá? E isso acontece muito, sabe? O que mais acontece é crente dizendo, ai, né, eu não vou no culto hoje porque chegou um vizinho, né? Não vou no culto hoje porque meu irmão vem me visitar, né? Então você tem o tempo todo pessoas deixando claro que Jesus, que a igreja é um apêndice na vida deles, sabe? Não ocupa um lugar central, sabe? Tipo assim, eu vou cultuar a Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ir ao culto quando nada mais acontecer, quando nada mais tiver para fazer. Tipo assim, não tem mais nada para fazer, então vou orar. Não tem mais nada para fazer, então vou seguir Jesus, sabe? Muita gente faz isso, tá? Se nós não colocarmos Jesus como prioridade na nossa vida, não funciona, tá? Essa é a aplicação aqui. Foi isso aqui que você colocou, tá? Tanto que você coloca o Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar, tá? Não é buscar o reino de Deus, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tá? Muito bom, Sr. Tony. A sua conclusão é outro caso aqui. Essa frase aqui que você coloca do Spurgeon se encaixa no primeiro ponto, tá? Então coloca ela lá no primeiro ponto, tá? Tira ela aqui da conclusão e bota ela no primeiro ponto, porque ela não dialoga com todo o sermão. Ela dialoga apenas com o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é outra questão, tá? Então, essa parte aqui do Spurgeon vai para o seu primeiro ponto, tá bem? E isso aqui você tira, tá? Isso aqui é outra coisa que não tem a ver com o seu sermão. Tem uma relação com o seu sermão, tá? Mas tipo assim, isso aqui é outra conversa, tá? Você não quer falar isso aqui no seu sermão, porque se você fala isso aqui, as pessoas só vão pensar nisso aqui, comereis o bem, elas vão esquecer o que você pregou antes, tá? Você está colocando um elemento novo, tá? Você não coloca elementos novos na sua conclusão. Na sua conclusão, você apenas fecha a ideia. Você faz um fechamento dos principais argumentos no primeiro e no segundo ponto, sabe? Principalmente recorrendo à sua proposição, que está onde? Onde? Que está aqui, ó. Tá? Na conclusão, você faz um fechamento das principais ideias do primeiro e do segundo ponto, arrematando tudo com a sua proposição. Qual a proposta do seu sermão? Levar você a rever o seu compromisso com Cristo. Basicamente é isso, tá? Então, você já falou de um cara que quer seguir Jesus, mas tem outros interesses. Você fala também de um cara que quer seguir Jesus, mas trata as obrigações familiares como mais importante do que seguir a Jesus, tá? E aí você fecha isso ou seja, você começou o seu sermão dizendo, eu quero que você repense o seu compromisso com Cristo. Aí você conta a história de um cara que quer seguir a Cristo, mas tem outros interesses. Errado. Você conta outra história de um cara que quer seguir Jesus, mas que trata seguir a Jesus como menos importante e trata as tarefas familiares como mais importantes. Errado também. E aí você retoma isso aqui. Então, meu irmão, será que isso está acontecendo com você? Sabe? O tom da sua conclusão é essa, sabe? Então, meu irmão, você pode começar a sua conclusão assim, ó, sugestão. Eu comecei esse sermão falando que o objetivo do sermão é levar você a rever o seu compromisso com Jesus e ser um verdadeiro discípulo sem impor condições. Nós ouvimos nessa pregação
Você ouviu nessa pregação eu falando de um homem que queria seguir Jesus, mas que tinha outros interesses. De um outro que queria seguir Jesus, mas tratava as questões familiares como mais importantes. Meu irmão, por acaso está acontecendo com você? Por acaso você tem buscado seguir Jesus, mas com interesses sociais e econômicos? Por acaso você tem tentado seguir Jesus, mas não está colocando Jesus como a coisa mais importante na sua vida? Se você está fazendo isso, meu irmão, eu quero orar com você agora. Eu quero que você se arrependa desse pecado e que você reveja, que você ajuste nesse momento o seu relacionamento com Cristo Jesus. Sacou? Deu para pegar a ideia, tá? Então, na conclusão, nada de elementos novos. Não vem lá citar Isaías e tal. Isaías é outra parada. Aquele texto de Isaías, aliás, dá pano para manga. Não queremos colocar elementos novos aqui. Você falou do primeiro ponto, muito bom, né? Um voto precipitado. Falou do segundo ponto, muito bom, um voto adiado, sabe? Você pode começar a conclusão, essa é a minha sugestão, eu gosto de fazer isso. Você pode começar a conclusão relembrando a sua proposição. Qual é a proposição? Qual é o objetivo central? Levar você a rever o seu compromisso com Jesus. E aí você resume os dois pontos. Quais os dois pontos? Jesus censura um homem porque ele tem outros interesses ao seguir Jesus. Jesus censura outro homem porque ele não trata seguir Jesus como prioridade. E para você, e aí você arremata fazendo um apelo. Então, meu irmão, eu quero que diante disso você reveja agora o seu compromisso com Cristo. Por acaso você, e aí você pode colocar umas perguntas de reflexão, né? Por acaso você tem feito isso? Por acaso você tem tratado o seguir a Jesus como uma fonte para obter vantagens? Por acaso você tem tratado o seguir a Jesus como menos importante na sua vida? Tá? Se você tem feito isso, se arrependa desse pecado e ore nesse momento ajustando o seu compromisso com Cristo. Amém? Tá? É isso aí, sabe assim? Então, repassando aqui o que eu tratei contigo, tá? Título ok, proposição ok, título do primeiro ponto ok, ajustar isso aqui do motivado por apego religioso, né? Na verdade, ele estava motivado por vantagens, motivado em obter vantagens. Todo o resto tá legal aqui, tá encaixando, tá? A aplicação aqui tá de boa, né? Tá legal, tá? Até o João 4:23 eu não usaria, mas você usou, mas está legal, tá bom, tá? Mostrando que verdadeira adoração é adorar o Pai em espírito e em verdade, tá? Não buscar interesse, sabe? Então, assim, eu não usaria, não precisa, sabe? Mas é legal, mas dá para você usar, né? Você coloca muitas das vezes nos aproximamos de Deus não pela salvação que Ele nos proporcionou, mas pelos benefícios que pode nos conceder, tá? E aí você termina, né? Precisamos ser esses adoradores. Ok, de boa. Aí você faz a transição, ponto 2, ok, tá? E a explicação muito boa aqui, tá? O ponto 2 foi muito bom. E a aplicação boa, o Mateus 6:23 encaixou aqui muito bem, né? Por quê? Porque o cara, ao querer primeiro cuidar dos seus familiares, não está tratando de seguir Jesus em primeiro lugar, tá? E Deus quer que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, tá? Então, na conclusão, você pega a citação de Spurgeon, joga lá para o primeiro ponto, pode ser na aplicação do primeiro ponto, tá? E tira fora aqui o Isaías, tá? Tira fora aqui o Isaías, tá bem? E faz o apelo, tá? E faz o apelo relembrando a sua proposição, sabe? A sua proposição, o seu objetivo central é rever o compromisso com Cristo. Então, diante disso, reveja agora, meu irmão, o seu compromisso com Cristo, tá? Se por acaso você também tem buscado a seguir a Jesus para ter outras vantagens, buscado a seguir a Jesus, mas não tratando ele como prioridade na sua vida, se arrependa desse pecado, ore nesse momento e mude isso na sua vida, em nome de Jesus. E aí você faz uma oração com o pessoal
nesse sentido. Amém? É isso aí. Um abraço, que Deus abençoe, depois nós falamos mais.